Capítulo 1 do livro Deserto Espiritual. A riqueza que o deserto abriga. Todos vivem em busca do bem-estar, do prazer e daquilo que possa trazer a felicidade. Buscamos essa tal felicidade fora de nós, em coisas que possamos ter ou aproveitar e em pessoas nas quais depositamos os nossos melhores sentimentos e expectativas. E o máximo que conseguimos é viver alguns momentos de alegria. Então logo chega o dia seguinte, a tal indesejada segunda-feira, e tudo volta ao seu estado normal. Voltamos à rotina e começamos a correr atrás de novos motivos para nos alegrar. Logicamente não almejamos tristezas, descontentamentos, desilusões ou decepções. Contudo, não paramos para perceber que a felicidade que tanto desejamos não está nas coisas ou nas pessoas, mas dentro de nós mesmos. Pesquisei na internet o significado de felicidade e encontrei em inúmeros e variados sites este mesmo conceito. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude estão ausentes. Não posso concordar com esse conceito em sua totalidade, mas concordo com parte dele. Se este afirma que a felicidade é um estado durável de plenitude, então ela não pode depender de outros fatores para acontecer. Ou seja, você pode ser feliz com toda essa plenitude advinda da própria felicidade e estar passando por momentos de sofrimento. Aí está a completude e inteireza desse estado. Enquanto passa por tribulações, você certamente não estará alegre. Poderá estar angustiado, aflito, preocupado, temeroso, ansioso, nervoso, abatido, sentindo-se impotente e vivenciando grande turbulência de sensações e emoções. Todavia, nenhuma circunstância poderá tirar a felicidade que está dentro de você. Ao passar por adversidades, o homem reclama, sente-se injustiçado, fica amargurado e até amaldiçoa sua própria vida. Sua alma fica abatida, instala-se assim a desesperança. A desesperança tem por característica a cegueira da visão espiritual. Alimentando-na, passa-se a enxergar somente os problemas e deixa-se de ver além do monte. A vida perde o brilho, perde a alegria e, por fim, perde o sentido. A pessoa nem se dá conta de que existem outros motivos pelos quais a vida vale a pena. Já ouvi muitas pessoas se utilizarem das velhas expressões: um problema nunca vem sozinho. Parece que tudo acontece de uma só vez. Sinto como se o mundo estivesse desabando sobre a minha cabeça, para justificar a falta de fé e confiança que sentem quando o aprisionamento de suas emoções acontece. Na maior parte das vezes, essa prisão vem carregada de arrependimento e do trivial questionamento: se eu não tivesse agido assim, talvez nada disso estivesse acontecendo. Também vem a culpa a nos acusar, fazendo-nos pensar que sempre fazemos as escolhas erradas. Vem, por fim, o sentimento de ingratidão e nos toma de maneira impressionante. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14:12. Fazendo uma analogia desse trecho com os nossos dias, servir aos egípcios pode significar viver na escravidão. Essa escravidão pode ser de dinheiro, de drogas, da mentira, do trabalho excessivo ou de qualquer outra coisa que possa aprisionar o ser. Quando resolvemos ser libertos e recorremos a Deus, Ele nos livra de todo cárcere. Entretanto, durante o processo de libertação, muitos desistem e voltam às suas prisões. Isso acontece porque não suportam o estreito com decência e verdade, mas preferem o espaçoso, com facilidades, ainda que isso implique em morte física, emocional e espiritual. É preciso acreditar que nada acontece por acaso, que sua vida entregue a Deus está sendo mais bem cuidada do que se você mesmo estivesse conduzindo-na sozinho. O estreito pode vir, mas o sustento vem ao lado. Isso é viver o sobrenatural.
O problema é que esperamos que Deus providencie a realização de todas as nossas vontades, mas Ele nos sustém, providenciando a realização de todas as nossas necessidades. Deus não vai servir de mordomo para conceder os caprichos de ninguém. Não é assim que Ele age. Por isso mesmo é que muitos desistem de buscá-lo e preferem cair no erro de pensar que sozinhos estarão em melhor condição e agem com a força de suas próprias mãos. Queremos fartura, Deus provê o necessário. Somente com este entendimento é que poderemos confiar que nada, exatamente nada nos faltará. Enquanto passamos pelo período de dificuldades, podemos nos render aos cuidados desse Deus tão amoroso. É nessa hora de rendição que Ele se faz presente e fala conosco. Ele não nos desampara. Somente o Senhor pode fazer aquilo que nossos braços não podem alcançar. Ainda que as evidências nos desanimem, Ele é Deus, e se enxergar com os olhos da fé. A fé é a certeza da concretização daquilo que não se vê, mas que se espera, que se crê. Do que reclama tanto? Porque está assim tão abatido? Sua fé está abalada? Descanse na fortaleza deste Deus. Experimente clamar a Ele e permita o seu cuidar. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Deuteronômio 29, 5. Com a soberania de Deus em nossas vidas, tudo está sob o seu controle, e nada pode fugir ao seu comando. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Com Jesus à sua frente, você certamente estará seguro. Lembre que sua ansiedade não resolve seu dilema. Portanto, não se angustie com aquilo que você não pode mudar. Ele é infinitamente maior que seu problema. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4:6. Você precisa aprender a ter sobriedade no momento de turbulência. Isso só se adquire praticando. De que lhe adianta viver de teorias se ao primeiro sinal de contratempo você se atemoriza e perde a sanidade? Pare de remoer problemas e de ruminar decepções. Você precisa de uma história nova a partir de hoje. E isso é perfeitamente possível. Permita que Deus escreva uma história novinha para você. Apenas abra seu coração para Ele e clame por seu agir. É simplesmente maravilhoso saber que Jesus cuida de tudo para nós. Ele mesmo disse isso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Não permita que os cuidados que o mundo traz façam com que você perca o foco daquilo que é realmente importante. Enquanto você confia em Deus, sua alma descansa. E Ele provê todo o mais. Sua alma precisa sossegar. Lembro-me que, observando meu esposo nadar na piscina, numa tarde ensolarada, pude ver como ele faz com excelência tudo aquilo a que se propõe. Não posso dizer que tudo fica perfeito, mas afirmo sem sombra de dúvida que ele dá o seu melhor. Ele estava ali, a nadar tão bem. O silêncio era quebrado apenas pelo som de suas braçadas na água. Resolvi perguntar por que ele não boiava um pouco. Ele respondeu que não sabia. Então pude constatar que ele não sabia boiar porque não se sente confortável e seguro em situações nas quais ele não tem o controle. Assim acontece conosco. Queremos estar no controle de tudo, mas precisamos aprender a boiar quando necessário e deixar que Deus nos direcione acerca daquilo que devemos fazer ou até mesmo abrir mão. Às vezes a resposta dele é: espere. Vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Ainda que muitos digam que uma situação não tem jeito, sob o direcionamento divino você pode caminhar com passos firmes, com confiança. Pondere a importância que dá ao que as pessoas falam e passe a ouvir a Deus. Lembre que Ele pode todas as coisas
e que nada lhe é impossível. Não permita que sua mente mostre o problema como algo gigantesco. Seja honesto consigo mesmo. Pare de ser controlado pelo que pensam e esperam de você. Levante-se e comece a agir segundo o que Deus tem determinado em sua vida, ainda que lhe pareça algo impossível de se concretizar. Nunca passei por um deserto em minha vida que não tenha saído dele mais rica e mais madura espiritualmente. As vitórias obtidas nas adversidades são mais valiosas do que o ouro. Examinando espiritualmente, a edificação, a intimidade com Deus e a fé adquiridas nessa travessia são as riquezas de vida que o deserto abriga. E então, qual é o seu temor?